A menina foi aprisionada em uma torre por um príncipe poderoso. Ele forçou seus sentimentos sobre ela, mas ela queria fugir. Ela usou magia para fazer isso. Não deixe de curtir se quiser uma continuação. E se esse servo fosse o mestre da torre? Furioso com sua humilhação, ele puniu severamente aqueles que zombaram dele, não lhes dando nenhuma chance de escapar. Enquanto isso, o palácio do príncipe herdeiro estava em tumulto. A busca pela garota desaparecida não parava nem por um momento, e ele mesmo, tomado pela ansiedade, não conseguia encontrar um lugar para ir. Parando na janela, o príncipe herdeiro colocou as palmas das mãos sobre o vidro frio. Seu olhar mergulhou no abismo escuro da noite, e ele sussurrou, como se fosse para si mesmo: "Por favor, cuide de você, ó bela valeta." E acrescentou que, se a moça sobrevivesse, ele definitivamente a levaria para sua casa. Enquanto isso, a mente de Valeta se voltou para passagens do romance. Ela viu Reinhardt ajoelhado à sua frente, com os ombros ligeiramente trêmulos, como se estivesse soluçando. Seus olhos, cheios de desespero, lentamente se encheram de lágrimas, e seu coração foi apertado pela dor insuportável que o estava destruindo por dentro. Valeta, furiosa e indignada, estava diante dele, olhando-o de cima a baixo. Seus olhos ardiam de raiva, e sua voz soava com desespero. Cruzando os braços sobre o peito, ela disse em voz alta: "Ouvi dizer que você estava sozinho com uma empregada hoje. O que estava fazendo? Vai me deixar?" E então, incapaz de suportar o peso da suspeita, ela lhe perguntou se havia espaço em seu coração para outra pessoa além dela. As entranhas de Reinhardt se contraíram com as palavras. A dor que dilacerava seu coração tornava impossível respirar, e as lágrimas começaram a cair como gotas pesadas de chuva no chão. Levantando-se lentamente, ele pegou gentilmente a mão frágil dela, como se tivesse medo de que ela desaparecesse como uma miragem. E então, olhando-a diretamente nos olhos, ele sussurrou: "Eu só tenho você." A senhora assustada estremeceu, e incapaz de acreditar no que tinha ouvido, perguntou com voz trêmula se era verdade. Quando Rain respondeu com confiança que sim, que ela era a única em seu coração, Valeta apertou o pingente em seu pescoço, como se estivesse procurando apoio. Com uma esperança desesperada, ela perguntou novamente: "Sério? Você não me traiu?" Rain, ainda segurando a mão dela, respondeu decisivamente que isso era absolutamente verdade. Incapaz de conter suas emoções por mais tempo, Valeta se jogou nos braços dele, abraçando-o com força. Sua voz estava cheia de ternura quando ela sussurrou que o amava. Afinal de contas, ela não tinha mais ninguém além dele. Ela tocou a bochecha dele com a palma da mão, sentindo o calor de sua pele, e acrescentou em voz baixa: "Então não me traia, você entendeu?" Seus olhos, cheios de súplica, olhavam para ele com profundo remorso. Ela pediu perdão por tê-lo magoado, e sua voz estava cheia de remorso genuíno. Reinhardt apenas sorriu gentilmente ao ouvir as palavras dela. Seus olhos estavam cheios de uma profunda ternura, misturada com a dor de suas dúvidas. Por fim, Valeta acordou, com o coração batendo no peito e a respiração acelerada. Ela não tinha ideia de que poderia sonhar com a história do romance. Trechos do passado vieram à tona em sua memória. Ela se lembrou de que o motivo de sua morte no romance foi a obsessão de Reinhardt, que acabou se transformando em uma paixão destrutiva. No entanto, ela não repetiu seus erros. Ela não fez algo que poderia ter levado à sua morte, e é por isso que ela ainda está viva. De repente, essa percepção a atingiu como uma onda de frio. Ela estava realmente viva. A garota se levantou e começou a olhar em volta, tentando entender onde estava. Tomada pela ansiedade, Valeta se perguntou: "Que lugar é esse?" Ela deu alguns passos hesitantes para a frente e, aproximando-se da enorme janela, tocou o vidro frio. E então ela sussurrou baixinho, como se não pudesse acreditar em seus olhos: "Aquilo são nuvens?" Do lado de fora da janela não havia terra, árvores ou casas, apenas um mar infinito de nuvens espessas que pareciam se estender por todo o mundo. De repente, ela se deu conta de que havia janelas por todos os lados, e para onde quer que olhasse, estava cercada pelo céu. No romance, foi assim que o quarto do mestre da torre foi descrito. O coração de Valeta bateu mais rápido. Será que era isso mesmo? De repente, uma voz grave e baixa soou no quarto, fazendo-a estremecer. "Você está acordada?" Um homem estava diante dela, com o rosto cheio de cicatrizes e uma túnica verde que caía frouxamente sobre seus ombros. Seu olhar frio e penetrante parecia assustador,
e toda a sua figura irradiava ameaça. Ele manteve os olhos nela e, sem esperar por uma resposta, repetiu a pergunta. E então, abrandando um pouco, ele acrescentou: "Eu lhe trouxe algo para comer. Se você estiver com fome, é claro." Mas Valeta nem sequer olhou para a comida. Ela disse que não se importava e que só queria uma coisa, que a deixassem sair daqui. O homem respondeu friamente que isso era impossível. No entanto, ela não iria desistir. Com toda a determinação que conseguiu reunir, ela disse: "Então me mostre como sair daqui. Se há uma entrada, então há uma saída." Mas o misterioso estranho apenas repetiu calmamente a mesma coisa: "É impossível." Essas palavras enfureceram a senhora. Ela segurou a cabeça sem poder fazer nada, tentando acalmar seu coração que batia rapidamente. De repente, seus olhos se voltaram para o homem novamente. Ela forçou os olhos, observando mais de perto suas cicatrizes, seus modos, seu olhar frio. Era familiar. E então ela foi atingida por uma constatação. Era Caspélios, o anjo da guarda da Torre Mágica. Agora ela sabia exatamente onde estava. Valeta olhou para Caspélios com desconfiança e frieza em sua voz. "Então, você vai me trancar aqui?" O guarda da torre nem sequer piscou, respondendo com uma voz calma e sem emoção que era uma ordem do próprio mestre. Valeta cruzou os braços sobre o peito e, mantendo a compostura, disse que não havia nenhum de seus médicos na sala. E então, estreitando os olhos, ela acrescentou: "Se você me entende, então me deixe sair imediatamente." No entanto, Caspélios repetiu novamente, sem nenhuma dúvida em sua voz: "Isso é impossível." Isso fez com que o copo de paciência transbordasse. Incapaz de conter sua raiva, Valeta explodiu gritando: "Então me pegue esse bastardo!" E quase imediatamente, como se tivesse ouvido seu chamado furioso, ele apareceu na sala. O vilão se aproximou lentamente, examinando-a calmamente com um leve sorriso nos lábios, e disse: "Você acordou mais cedo do que eu esperava." Valeta cerrou os punhos, reprimindo uma onda de irritação com um esforço de vontade, e declarou firmemente que não poderia ficar aqui, e pediu permissão para sair. Mas ele nem sequer pareceu ouvir suas palavras. Em vez disso, sem alterar a suavidade de sua voz, ele perguntou se ela estava com fome. A garota levantou a cabeça em desafio e respondeu com orgulho: "Já lhe disse muitas vezes, não sou sua amante." O vilão apenas fez um gesto para que Caspélios saísse da sala. E então, como se ignorasse o protesto dela, ele disse calmamente: "Você não parece estar com fome. Que tal uma xícara de chá?" Ele nem parecia estar esperando pelo consentimento dela. Com um leve movimento de sua mão, cheio de energia mágica, ele criou uma mesa elegantemente posta com 2 cadeiras no centro da sala. Ele serviu o chá lentamente e depois colocou a xícara na frente de Valeta. Naquele momento, ela só pensava em uma coisa: ele não a estava ouvindo de jeito nenhum. O vilão pegou lentamente a cadeira e a aproximou da mesa com um leve movimento. Sua voz soou inquestionável: "Sente-se." Valeta não teve escolha. Ela sabia que discutir não levaria a lugar algum. Então, relutantemente, seguiu a ordem dele. Sentada, ela olhou para ele com um olhar frio e disse sem nenhuma emoção: "Me deixe ir." Rei não pareceu se incomodar muito com as palavras dela. Ele apoiou a cabeça nos braços cruzados e respondeu sorrindo: "Você não tem para onde ir." O olhar dela involuntariamente se fixou nas mãos dele. As cicatrizes, profundas e antigas. Seu coração ficou gelado ao pensar nisso. Ele as havia recebido na mansão? Desejando fugir deste lugar, ela declarou francamente: "Qualquer lugar é melhor do que aqui." Seu sorriso desapareceu um pouco e sua voz ficou um pouco mais fria. "Você deveria tomar cuidado com o que diz. Afinal de contas, em nenhum outro lugar uma jovem estaria melhor do que aqui." O vilão ficou em silêncio por um momento e depois, como se tivesse se decidido, dirigiu-se diretamente a ela. Sua voz era calma, até mesmo casual, quando ele falou: "No início, o plano era matar você." E então ele acrescentou, como se estivesse pensando em voz alta: "Afinal, você é a única pessoa que testemunhou o incidente. Mas eu queria perdoá-lo." Ao ouvir essas palavras, Valeta estremeceu involuntariamente. Seus olhos brilharam com indisfarçável confusão e ela perguntou, incapaz de conter sua curiosidade: "Por que você não me matou, afinal?"
Ren lentamente voltou seu olhar para ela, com uma sombra de um sorriso misterioso brilhando em seus olhos. Ele respondeu em voz baixa, mas com confiança. Porque minha senhora é a única que tentou escapar de seu destino. Valeta prendeu a respiração. Ela nunca quis falar sobre isso. O motivo pelo qual ele teve que matá-la foi algo que ela rejeitou cuidadosamente, como se esperasse que, ao não reconhecer isso, pudesse mudar seu futuro. Ren olhou para ela com interesse indisfarçável, como se estivesse tentando ver sua alma antes de perguntar. Por que ela fez isso? Sua voz se tornou mais profunda, mais intensa, e ele acrescentou. Por que ela manteve distância e tentou afastá-lo? Ele não tinha sua expressão sarcástica habitual no rosto, apenas uma confiança calma. Valeta cerrou os punhos, sentindo a raiva e a dor ferverem em seu peito. Ela respondeu com amargura. Você foi bom para todos porque só queria sobreviver. Ren inclinou a cabeça, apoiando o queixo nos dedos dobrados, e sorriu levemente, dizendo que sempre foi o mais sincero possível com ela. Seus olhos brilharam com um fogo afiado, quase zombeteiro. Essa senhora estúpida e de bom coração disse a todos para me tratarem bem, mas eles não aceitaram suas palavras de jeito nenhum. Sua voz estava cheia de frieza quando ele falou novamente. Você se lembra de quando foi punido durante todo o dia por usar alquimia? Ou quando eles ordenaram que você matasse o animal que você tanto amava? Ren inclinou a cabeça, e um tom sutil de simpatia apareceu em sua voz. Ou quando você ficou trancado por dias sem comer. Não importava a crueldade com que o Sr. Delight tratava a jovem, ela sempre mantinha a boca fechada, mesmo que fosse tratada como uma criada. Valeta o mandou calar a boca e desviou o olhar por um momento. Mas o vilão continuou. Eu queria cortar todos os seus agressores em pedacinhos, enquanto eles ainda estivessem vivos. Ele apertou a xícara com a mão até que ela rachasse e disse que gostaria que eles fossem comidos vivos por animais. E nada disso foi planejado. E depois ele acrescentou. O fato de que eu podia sentir toda essa gama de emoções por causa da maneira como minha senhora estava se comportando era uma sensação incomum para ele. Valeta perguntou de repente o que ele queria dizer. Ambos olharam para a xícara rachada, que estava vazando chá. E o vilão disse. Decidi tentar ganhar sua confiança, mas minha impiedosa patroa nem se importou comigo. Mas a garota o interrompeu e disse que sempre se importou. O vilão, apoiado em seu cotovelo com um sorriso no rosto, disse. Bem, você finalmente me chamou pelo meu nome. Em seguida, ele repetiu a mesma coisa e se dirigiu a ela pelo nome. Ren disse que estava enojado e ofendido por ainda não ter acordado toda vez que uma senhora inclinava a cabeça sobre um mestre. Valeta apenas pensou, será que ele realmente se lembra de tudo? E por quê? O vilão se levantou da mesa, aproximou-se da senhora e disse, no futuro, permitirei que você seja minha única amante. Em seguida, ele se aproximou ainda mais, colocou a mão na palma da mão dela e pediu silenciosamente que ela ficasse do lado dele. Valeta, com lágrimas nos olhos, disse, se você não gostasse de vivenciar tudo o que estava acontecendo na propriedade, poderia simplesmente ter fugido. No entanto, o vilão argumentou que, se ele tivesse escapado, teria sofrido ainda mais. Afinal de contas, os mágicos geralmente nascem com uma energia diferente da das pessoas comuns. E essa energia faz com que as pessoas comuns se sintam ansiosas e enojadas com pessoas como ele. É por isso que os mágicos são odiados sem motivo. As pessoas instintivamente não conseguem aceitar coisas que são diferentes delas. Os magos recém-nascidos também são extremamente vulneráveis. De repente, Ren tocou seu rosto e disse, mas a senhora não é assim. A senhora sempre me olhava nos olhos e falava comigo. Ele explicou que ela sempre ouvia e não evitava seu toque. A senhora não só não o chamou pelo nome, como também não chamou ninguém que estava perto dela dessa forma. O vilão olhou para ela com atenção e perguntou, aos seus olhos, eu sou diferente dos outros? Depois, ele se aproximou e disse baixinho que, aos olhos dela, ele era igual a todo mundo. Depois disso, ele pegou o rosto dela em suas mãos e perguntou por que não tinha ido embora. E então ele acrescentou, a melhor decisão para mim foi a de me ajoelhar diante de você. Afinal de contas, se ele deixasse a propriedade, nunca mais poderia tocar na senhora. Valeta tocou seus lábios, sentindo-se inexplicavelmente excitada. Ela pensou que ele fosse beijá-la. Ren disse com um leve sorriso no rosto. Eu gostaria de estar com minha senhora.
Ele a olhou com atenção e perguntou se ela tinha ideia de quantas pessoas desejavam dominar a alquimia como ela. E então ele acrescentou: a jovem ingênua não tem ideia do que seu próprio pai estava tentando fazer com ela. Afinal de contas, ele queria vender o sangue dela. Se ela tivesse se casado com o príncipe herdeiro, teria sido forçada a preparar poções constantemente, e o Sr. Delight teria dividido os lucros pela metade com a família imperial. Ryan explicou que, assim que descobrisse, queria quebrar seus pescoços. No entanto, a moça apenas respondeu brevemente que estava noiva do príncipe herdeiro. A quantia que seu pai receberia era muito alta. Então, ele decidiu adiar o casamento e mandá-la para sabe-se lá onde, fingindo que era para tratamento médico. A senhora é uma aristocrata e alquimista de alto nível, e, aos olhos do príncipe, ela é uma galinha dos ovos de ouro. Isso é o que qualquer pessoa que enlouquece com a ganância pensa. Mas, apesar de tudo, o pai dela tinha planos ainda mais horríveis para a própria filha. Ao ouvir isso, Valeta não conseguiu conter as lágrimas. Ela perguntou com amargura: então eu tenho que ficar aqui na prisão só porque não é seguro? Rain respondeu que se ela estava perguntando isso, então era. A senhora protestou com raiva, dizendo que não queria ficar aqui, porque sabe-se lá o que ele poderia fazer com ela. Mas ele apenas olhou para ela com calma e disse: eu não vou machucar a senhora. Sua voz era suave, mas cheia de confiança. Se ele realmente tivesse a intenção de machucá-la, ela já estaria morta há muito tempo. Então, Rain acrescentou: se você não fugir e me prometer algo, eu o tirarei desta sala. Valeta assentiu com hesitação. Seu coração estava batendo forte e sua mente tentava freneticamente descobrir se havia uma armadilha nas palavras dele. Mas o vilão apenas sorriu maliciosamente. Não é uma mentira muito óbvia? A garota ficou tensa e exalou: o que você quer? Rain silenciosamente lhe entregou a pulseira. Sua voz era uniforme quando ele disse: a senhora deve usar isso. Quando a garota viu, ela disse: uma pulseira. Por quanto tempo terei que usar isso? Ao que Rain disse que ele não era como o pai dela. E então ele acrescentou: você é livre para sair desta sala, mas somente eu e o anjo da guarda podemos entrar. Mas se a senhora usar isso, ela poderá voltar aqui facilmente e de forma independente, sem permissão. Valeta olhou para o bracelete e se perguntou se era o bracelete que lhe dava a capacidade de se mover. Rain disse com um sorriso no rosto: se você estiver usando isso e chamar meu nome, eu irei até o local onde minha senhora está. A garota ficou muito surpresa com o fato de essa pulseira poder abrir portas. O vilão apenas disse: minha senhora tola, que coisas ridículas você diz. Mas Valeta ficou muito irritada com essas palavras. De repente, com um movimento lento, quase sem pressa, Ryan tirou um punhal de trás das costas. Sua lâmina fina brilhava à luz da lâmpada, e o punho dourado parecia requintado, embora um pouco sinistro. Era seu presente. Ele olhou para Valeta como se esperasse uma reação, mas o rosto dela permaneceu impenetrável. Apenas um leve brilho de surpresa em seus olhos revelava seus pensamentos. E então ele acrescentou, sua voz suave, mas com uma ameaça oculta: se alguém nesta torre lhe causar algum problema, não hesite em esfaqueá-lo no olho. Então essa pessoa morrerá. Seu tom permaneceu frio, mas Valeta pôde perceber claramente que ele estava falando sério. Ele não estava apenas permitindo que ela se defendesse, ele estava realmente lhe dando uma ordem. No entanto, a garota não pareceu nem um pouco impressionada com as palavras dele. Ela calmamente tomou um gole de seu chá e balançou a cabeça, dizendo que não precisava dele. Mas Ryan não ia ceder. Ele deixou a adaga na frente dela. Sua insistência era quase obsessiva, mas havia um estranho carinho nela. Tudo estava de acordo com seu plano. Cada movimento que ele fazia, cada palavra que dizia, fazia parte de um plano cuidadosamente planejado. E, embora Valeta não conhecesse os detalhes, ela sentiu que o vilão estava agindo de acordo com seu próprio roteiro. Ele a olhou por muito tempo, com muita profundidade. O olhar dele, cheio de interesse misturado com algo mais profundo, fez com que ela se sentisse inexplicavelmente excitada. No início, ela nem percebeu que havia começado a evitar os olhos dele. De repente, Rain falou, com sua voz calculista, mas ao mesmo tempo cheia de um sutil calor zombeteiro. Você não está curiosa sobre a inscrição na adaga? A garota suspirou e, com uma leve sobrancelha levantada, respondeu ironicamente que deveria estar.
Ele apenas sorriu ironicamente e disse que ela poderia ter simplesmente perguntado se estava realmente interessada. Valeta voltou seu olhar para a adaga, demorando-se para tocá-la. Parecia quase comum, mas ela não conseguia deixar de sentir que aquilo que Raine havia lhe dado poderia ser uma ameaça oculta. Inconscientemente, ela se perguntou se ele explodiria se ela o pegasse. No entanto, o vilão, como se estivesse adivinhando os pensamentos dela, disse calmamente que não era. Ele lhe garantiu que era apenas uma ferramenta simples, mas que era capaz de mais do que parecia à primeira vista. Ele acrescentou, mantendo o olhar fixo nela, que os magos criam instintivamente um campo de proteção quando se sentem ameaçados. No entanto, essa adaga pode perfurar até mesmo as defesas mágicas mais fortes. Depois, ele se inclinou um pouco mais para perto, com uma voz quase confiante. Se você perfurar os olhos deles, a mana que eles possuíam começará a se dissipar. Portanto, quando for ameaçado, sempre mire em seus olhos. Valeta estremeceu, sentindo seu coração apertar. Ela olhou novamente para a adaga, desta vez com uma expressão diferente. Ninguém sobreviveria a uma facada no olho, seja humano ou mago. Era cruel, e ainda assim eficaz. Valeta suspirou baixinho, sentindo seus pensamentos emaranhados na estranha tensão no ar. Ela olhou para Raine e disse friamente que queria dar uma volta, mas, assim que as palavras saíram de seus lábios, ele se levantou abruptamente. Os olhos do Demolidor brilharam quando ele perguntou: "Aonde você está indo?" Sua voz era suave, mas havia uma nitidez oculta nela. Ele acrescentou que ela poderia ligar para ele sempre que quisesse. Raine se endireitou lentamente. Seu olhar já não era tão agudo como há um segundo. Agora havia uma ternura nele, quase uma calma. Ele falou suavemente, como se fosse um voto, não apenas palavras. "Estarei esperando por você." Um momento depois, Valeta estava em um lindo vestido. Ela mal pensou no motivo pelo qual queria dar uma volta. Só queria escapar por um momento daquela atmosfera sufocante. Saindo do quarto, ela caminhou pelo longo corredor, apreciando o silêncio que envolvia a torre. Ela não esperava nada de especial dessa caminhada. Entretanto, quando tentou invocar o gênio, não sentiu nenhuma resposta. Suas sobrancelhas se moveram ligeiramente. Isso só podia significar uma coisa. O poder que reinava aqui era o oposto daquele possuído pelos espíritos. Algo nessa torre estava suprimindo suas habilidades mágicas. Ao caminhar, Valeta parou de repente em frente a uma porta alta e maciça com um número gravado. Era o degree andar. Ela abriu a porta com cuidado e olhou para dentro. Na sala que se abriu diante dela, havia enormes prateleiras, que chegavam até o teto, cheias de livros. Uma biblioteca. Um verdadeiro reino de conhecimento e segredos escondidos em centenas, se não milhares de volumes. O cheiro de papel velho, o leve odor de poeira e o silêncio que parecia quase sagrado. Valeta sentiu seu coração bater um pouco mais rápido. Ela decidiu que, enquanto não houvesse mais ninguém por perto, deveria dar uma boa olhada. Um silêncio quase antinatural reinava lá dentro. Até mesmo seus próprios passos ecoavam no espaço com um som abafado. No entanto, ela ainda não notou nada de especial. Apenas livros, livros e mais livros. Ela estendeu a mão para um deles quando, de repente, ouviu vozes distantes. Alguém estava falando ali perto. Valeta afastou a mão e, sem hesitar, escondeu-se atrás de uma das enormes estantes de livros. Seu coração estava batendo forte e seus dedos inconscientemente se fecharam em punhos. As pessoas estavam discutindo sobre o novo proprietário da torre. Um deles disse com dúvida indisfarçável: "Ele parece uma criança pálida e terrível. Será que ele é o verdadeiro dono?" Valeta ficou tensa. Eles estavam falando sobre Reinhard. O homem de túnica preta respondeu, com a voz concentrada, quase reservada: "De agora em diante, este lugar será administrado por aquele senhor. Acho que isso nos causará dificuldades. E se alguém vier aqui novamente e se tornar o novo proprietário?" Seu companheiro bufou e acrescentou: "Além disso, ouvi dizer que ele trouxe algo como uma muda com ele para a sala celestial." Valeta estava ouvindo atentamente a conversa e seus olhos escureceram. Ela já tinha ouvido essa palavra antes: um socor. Em algum lugar dos livros antigos, dizia-se que nos tempos antigos esse era o nome dado às pessoas com poderes mágicos. Mas o significado mais humilhante era sua tradução: estúpida. Os guardas haviam acabado de chamá-la de estúpida? A conversa entre os dois homens continuou.
Eles não tentaram manter a voz baixa, pois nem suspeitavam que alguém estivesse ouvindo. Não estou gostando nada desse novo proprietário, resmungou um deles. Sim, ele parece mais uma criança assustada do que um mago que deveria estar no comando desta torre, concordou o outro, parecendo um pouco desdenhoso. De repente, um dos guardas riu com escárnio e disse que tinha ouvido rumores de que o garoto se considerava um servo do Socor do Nobre. Outro bufou com ceticismo. Mesmo que ele ainda não tenha despertado, como pode ser um servo quando nasceu com as habilidades de um mestre da torre? Valeta olhou para baixo, concentrando-se no que tinha ouvido. Ela sabia que não era que Reinhardt não pudesse escapar. Mas ela não conhecia todos os detalhes da história. O romance mencionava isso em apenas uma linha curta, deixando mais perguntas do que respostas. Ela tinha certeza de uma coisa. O Reno que ela conhecia do livro já havia percebido há muito tempo que os magos estavam insatisfeitos com ele. Mas essas pessoas eram muito teimosas para aceitar isso como fato. Em vez de aceitar o fato, elas apenas espalharam fofocas, aumentando a tensão. No final, isso levou a uma consequência fatal. O proprietário da torre destruiu sua própria criação. Valeta subiu as escadas, tentando se lembrar do que aconteceu em seguida no romance. Ela esforçou a memória, mas não conseguiu se lembrar, porque depois desse momento, o Reno quase não apareceu na história. Olhando ao redor, a garota murmurou para si mesma, sua voz ecoando nas paredes de pedra. Eles não esperavam que eu viesse por aqui? Esperavam? Um corredor sem fim se abriu diante dela, com fileiras de portas em ambos os lados. Não havia um único som, nem uma única alma viva. Nem uma única alma viva. Mas ela tinha certeza de que aqui, nesta torre, deveria haver um círculo mágico de teletransporte. Valeta parou de repente, com o coração batendo forte e as mãos fechadas em punhos. Ela respirou fundo e, inspirando uma grande quantidade de ar, gritou: Gene! Nereide! Sua voz ecoou no espaço vazio. Mas nada. Nenhuma resposta. Como ela havia previsto, eles não poderiam descer até ela. A torre suprimiu o poder dos espíritos, não permitindo que eles entrassem nessa parte do espaço. Seu pai sempre teve um exército de escravos à sua disposição, que o obedeciam sem questionar. Eles não passavam de marionetes a serem usadas até quebrarem. A ideia do que estava acontecendo na propriedade agora tocava Valeta sem que ela percebesse. O Conde de Light tinha vários servos e escravos que cumpriam suas ordens sem ousar levantar a cabeça. Obviamente, depois que ele desapareceu, o mordomo não recebeu seu salário. Ele pode nem ter voltado ao trabalho, deixando os escravos à mercê de si mesmos. Ela podia imaginá-los morrendo dentro dos muros da propriedade, fracos e exaustos. Talvez os servos que permaneceram em cativeiro também estivessem condenados a uma morte lenta por inanição. Era óbvio que ninguém poderia salvá-los. Valeta cerrou os punhos, tentando afastar esses pensamentos. Ela não queria pensar sobre isso. Era tudo parte do passado que ela estava tentando esquecer. Sua mente ainda estava acelerada, mas ela tinha algum tempo livre agora. Ao descer, ela se viu repentinamente no degree andar. Cansada, sentada na escada fria, a garota percebeu que não podia mais continuar. O pé da escada tremeluzia vagamente com uma luz mágica, como se sugerisse que o caminho para baixo estava fechado. O olhar de Valeta repousou sobre a pulseira que envolvia seu pulso. Ela se lembrou do que Reinhardt havia dito. Ele havia dito que ela poderia ligar para ele a qualquer momento. Mas ela não queria. Ela não queria fazer o que ele lhe disse para fazer. Ela não conseguia suportar a ideia de pedir ajuda a ele. No entanto, ela não tinha escolha. Ela não podia descer mais e não podia voltar a subir. Seu olhar ficou mais atento. Se ela não queria ligar para ele, por que não ligar para outra pessoa? Um momento depois, um homem alto apareceu na frente dela, como se estivesse saindo das sombras. Suas roupas pretas tremulavam no ar e seus olhos vermelhos brilhavam, direcionando um olhar penetrante para ela. Ele estreitou os olhos e perguntou com uma voz fria: Como você sabe meu nome? Esse nome, ele não deveria ser conhecido por ninguém. Ninguém deveria saber seu nome verdadeiro. Mas Valeta sabia. Ela havia lido o romance. A garota tentou mentir, mantendo a expressão calma. Eu só ouvi algumas vezes e pensei em tentar ligar para você. Não sabia que era seu. Caspelius levantou uma sobrancelha. Sua voz escureceu. Mentira. Valeta deu de ombros, mantendo a expressão indiferente. Pense o que quiser.
Apenas me ajude a voltar para a sala celestial. No entanto, ao olhar para ele, ela notou algo incomum. Seu braço estava coberto de arranhões, como se ele tivesse passado por uma moita de espinhos. Ela sabia que ele havia sido maltratado por outras pessoas, e agora, ao ver esses arranhões, ela só se convenceu da maneira como eles o haviam tratado. Valeta tocou seu braço, sentindo a pele áspera e arranhada que testemunhava anos de dificuldades. Ela falou: "Os 12 magos que construíram a Torre Mágica são exaltados e adorados." O olhar dela deslizou pelo rosto cansado dele, e ela acrescentou baixinho: "Mas é ridículo que você, um dos 12, tolere tal tratamento." Caspélios estremeceu, como se tivesse sido atingido por um golpe inesperado. Seus olhos se arregalaram de surpresa, e sua voz soou ligeiramente suspeita quando ele perguntou como ela sabia. No entanto, antes que Valeta pudesse responder, o vilão apareceu de repente atrás dele. Sua mão pousou lentamente sobre a cabeça de Caspélios, e sua voz soou como uma severidade zombeteira. "O que está fazendo aqui agora?" A garota estremeceu com a aparição inesperada de Reinhardt. Ela não se lembrava de tê-lo chamado. Então, como ele chegou aqui? Raine sorriu levemente e falou acenando casualmente com a cabeça para Caspélios: "O filho da mãe estava comigo." Ele deu mais alguns passos lentos para frente, seus olhos brilhando com uma luz fria. "Por que, quando eu lhe disse para me ligar, você ligou para ele?" Valeta nem sequer mencionou o nome de Caspélios, mas, por alguma razão, o vilão interpretou isso como uma traição. Por fim, eles voltaram para seu novo quarto. Valeta sentou-se na cama, tentando se acalmar. Ela havia conseguido evitar um interrogatório constrangedor, embora não da melhor maneira. Mas se Raine decidisse insistir nas respostas novamente, ela não conseguiria inventar uma nova desculpa. Ela olhou pela janela e o céu já estava escuro. Parecia que fazia muito tempo que ela não descia as escadas. Raine sentou-se no chão ao pés dela e, inesperadamente, colocou a cabeça em seu colo. Sua voz era calma, mas cheia de interesse oculto. "Você chamou o espírito com quem fez um contrato?" Valeta balançou a cabeça em negação e, em seguida, respondeu claramente que não havia firmado um contrato com o gênio. Mas o vilão não acreditou em mim e, estreitando ligeiramente os olhos, disse: "Mas você fez." Ela suspirou, sentindo que a irritação se misturava com o cansaço. Ela explicou que não havia feito um acordo com ele, apenas o chamou para ajudar. É impossível invocar um espírito superior sem uma forte intimidade. Mas se você conseguiu fazer isso sem um contrato, talvez seja um talento? De repente, seu olhar ficou mais atento. Ele acrescentou lentamente: "Mesmo que você convocasse um gênio, ele ainda não seria capaz de entrar na torre." As palavras de Raine deram a Valeta um pensamento inesperado. Acontece que ela pode chamar um espírito, mas somente fora da torre. Os olhos do Demolidor se arregalaram em choque por um momento, quando Valeta colocou a mão no copo. Ela começou a chamar Ginny, sua voz soando confiante, embora sua ansiedade estivesse crescendo por dentro. E, em um momento, um espírito apareceu na frente dela, envolto em sutis fluxos cintilantes de magia. Sua presença quebrou o silêncio da sala, enchendo o espaço com uma tensão palpável. Valeta olhou para o rosto dele e, sorrindo levemente, disse: "Ah, ainda é possível ligar para você do lado de fora." O vilão, que estava observando atentamente, curvou os lábios em um sorriso misterioso. Sua voz era calma, mas havia uma satisfação oculta nela. Mesmo isso deveria ter sido impossível. Tudo graças à habilidade de minha senhora. Ele passou a mão em uma mecha dourada do cabelo dela e acrescentou que todos deveriam se esforçar para alcançar o nível de habilidade dela. Mas Valeta apenas piscou os olhos em confusão. Ela não entendia do que ele estava falando. O vilão se inclinou para trás e explicou: "Para uma pessoa comum, é simplesmente impossível invocar um espírito com o qual não há contrato. Além disso, é impossível fazer isso em um espaço separado de si mesmo. É por isso que está havendo tanta agitação na capital imperial agora?" A garota ficou tensa, estreitou os olhos e perguntou: "O que há na capital imperial?" Raine respondeu casualmente, como se isso não importasse para ele. "Eles pediram minha ajuda porque havia traços de magia lá." E então, olhando atentamente para o rosto dela, ele acrescentou que se descobrissem que ela estava aqui, o príncipe herdeiro pediria que ela voltasse. Valeta baixou os olhos e respondeu em voz baixa, como se o assunto fosse desagradável para ela: "Talvez eu deveria ser a princesa herdeira."
No entanto, isso não aconteceria. Toda a propriedade de Light foi destruída, o que significava apenas uma coisa: a família imperial logo romperia o noivado. O vilão se inclinou para mais perto, sua voz quase aveludada, mas havia algo de perigoso nela. Você ainda é muito valioso, mesmo que tenha perdido seu título. A família imperial não o deixará ir embora assim. E então, como se estivesse pensando em voz alta, ele perguntou se deveria matá-los. Valeta ergueu o olhar bruscamente, com a surpresa brilhando em seus olhos. Ela não sabia nem o que dizer, mas Rain não esperou pela reação dela, e abaixando ligeiramente a cabeça, continuou com cruel indiferença. Mesmo que todos sejam da família imperial, se você quebrar o pescoço deles, eles morrerão como qualquer outra pessoa. Todos começarão a fazer barulho e tentarão levá-lo embora. Não seria mais fácil simplesmente se livrar deles? A senhora perguntou friamente se ele estava planejando iniciar uma guerra. O vilão apenas sorriu ironicamente, sua voz soando zombeteira. Você pode chamar uma luta com um bando de baratas de guerra? E então acrescentou, como se estivesse pensando em voz alta, que embora houvesse mais alguns na torre, Valeta soube imediatamente que ele estava falando de Baltier. Rain perguntou pensativo. Devo arrancar seus dentes ou abrir suas bocas? Mas um momento depois, sua voz assumiu uma determinação fria. Eles são os únicos que estão falando demais. Acho que vou simplesmente arrancá-los. Ele olhou para ela com uma leve dúvida, como se estivesse procurando confirmação em seus olhos, e silenciosamente acreditou que seus olhos vermelhos, piscando como luzes ardentes, poderiam causar medo. O vilão acrescentou, mesmo quando estou agindo de forma estranha ou assustadora, como agora, a senhora ainda me evita. Ele insistiu que a jovem o estava evitando desde o início e perguntou-lhe curiosamente o motivo, como se estivesse tentando desvendar o mistério da indiferença dela em relação à sua essência. Ela sempre demonstrou compaixão e carinho, até mesmo pelos animais comuns, como se sentisse a fragilidade deles neste mundo cruel. Mas ele sempre foi uma exceção, uma figura sombria cuja presença despertava ansiedade e curiosidade, como uma pedra pesada que carrega o absurdo do destino. Valeta, incapaz de suportar essa dor e medo internos, falou friamente. Você parece assustador para mim. Ele respondeu que parecia que poderia matá-la, e essas palavras ecoaram na sala, enchendo-a de escuridão e tensão inquietante. O vilão, incapaz de suportar a crescente tensão emocional, jogou-a na cama, agarrando seu pescoço com as mãos, e perguntou: O que eu tenho que fazer para que você finalmente entenda? Mesmo em uma posição tão cruel, ele não conseguia matá-la, e isso continuava sendo uma ironia dolorosa da situação deles. Sua força sempre o impedia de dar o passo final. Olhando atentamente nos olhos dela, ele falou suavemente. O que posso fazer para que você olhe para mim? A senhora, sentindo seu coração encolher de tristeza e decepção, respondeu que, se ele não queria matá-la, deveria parar de fazer todas essas coisas perigosas. Ele se inclinou ainda mais sobre ela, com um olhar mais aguçado, e disse que a achava engraçada. Valeta o afastou bruscamente, sentindo cada toque dele deixar um rastro de dor, e disse: Vá embora. Por quanto tempo mais você vai ficar aí? A risada dele, leve e despreocupada, só aumentou a sensação de traição dela, porque ele havia dito que aquele era o quarto dele. Ela ficou surpresa com as palavras dele e seu rosto expressou confusão e incompreensão. O vilão declarou que, a partir de agora, essa sala pertencia a ambos, como se estivesse proclamando uma nova era em que não havia limites entre o poder e a impotência. A senhora começou a xingá-lo com a voz cheia de dor e raiva, e Rain, ao ouvir isso, disse calmamente: Ah, como era de se esperar! Ah, como era de se esperar! Você sempre sabe como me elogiar. Ele notou que ela era a única que realmente o olhava nos olhos, e essa proximidade inesperada o fez sentir uma tristeza interior que ele raramente demonstrava. Com um olhar cansado no rosto, ela disse calmamente que não era sua amante, como se estivesse tentando consolidar sua identidade, que há muito havia sido destruída por dentro. O vilão se dirigiu a ela pelo nome e perguntou: Se eu a chamar pelo seu nome, você me chamará pelo meu? Ela pediu que ele lhe desse um quarto só para ela, mas a resposta foi dura. Não havia mais quartos disponíveis. Então, a senhora corajosamente pediu uma sala de atendimento, mas a resposta permaneceu a mesma, como uma parede fria que refletia suas esperanças. Depois disso, Rain disse calmamente: Não se preocupe, senhorita, eu não vou matá-la.
Essas palavras soaram como uma promessa que poderia tê-la salvado, mas uma sensação de perigo ainda pairava no ar. De repente, os mágicos entraram na sala, e sua presença encheu o espaço de energia e mistério, como um antigo presságio de uma grande tempestade. Valeta olhou para os magos que estavam hesitantes na entrada, e pensou que eles estavam se comportando como se precisassem de permissão para entrar na sala. Eles não estavam apenas esperando, estavam hesitando, como se sentissem o perigo à espreita lá dentro. O vilão disse com firmeza: "Eu lhe disse para não nos incomodar." Sua voz era fria e inflexível, e seu olhar penetrou nos magos, deixando-os tensos. No entanto, eles não desistiram. Disseram que ele deveria cair em si e ver o que estava acontecendo o mais rápido possível. Os magos explicaram que um feiticeiro do Palácio Imperial havia chegado e que eles precisavam de sua permissão para prosseguir. Rain colocou a mão na cabeça de Valeta, gentilmente, mas com firmeza, e disse: "Perdoe-me, senhorita, mas por favor, fique aqui sozinha por um tempo." Ele acrescentou que esses mágicos não eram mais do que seus cães e que ele lhes mostraria como se comportar. Valeta o observou, e pareceu-lhe que ele estava realmente irritado. Seus olhos, normalmente indiferentes, agora irradiavam uma raiva oculta. Rain desceu as escadas, viu o mago imperial e disse friamente: "Não lhe ensinaram que, enquanto o cachorro estiver comendo, você não pode tocá-lo?" O feiticeiro olhou para ele com surpresa, sem saber do que ele estava falando. O vilão se aproximou mais e sua voz ficou ainda mais ameaçadora. Ele disse que não era o cachorro aqui. O mágico permaneceu em silêncio, sem saber o que dizer, mas Rain, sem querer esperar, perguntou: "Você engoliu a língua?" "Não estou ouvindo a resposta." Ele continuou dizendo que um mágico no Palácio Imperial deve apenas servir ao imperador e não interferir em assuntos que não lhe dizem respeito. Mesmo os magos do imperador ainda estão sob a autoridade da Torre Mágica. E então ele me perguntou diretamente: "Tenho cara de quem não pode ser levado a sério?" Outros mágicos que estavam por perto finalmente se manifestaram, dizendo que tinham algumas reclamações. Um deles se atreveu a dizer: "Há muitos magos que duvidam de sua candidatura ao cargo de mestre da torre. Já ouvi você se chamar de servo de Socor." Ele acrescentou que, se fosse realmente digno do título de mestre dos mágicos, deveria provar isso. O vilão apenas sorriu com desdém. "Seu mestre? Eu nunca quis ser o mestre de baratas como você." Os magos estremeceram de raiva e seus rostos ficaram tensos, mas Rain apenas deu de ombros, dizendo que não via sentido em liderar um bando de insetos insignificantes. Sua irritação chegou ao limite. Sem hesitar, ele liberou um fluxo de magia negra que atingiu o mago que o havia desafiado. O feiticeiro agarrou-se à garganta. Seu rosto estava distorcido de horror e seus olhos se encheram de medo quando ele percebeu que não conseguia respirar. O mago se contorceu de dor, ofegando por ar e se contorcendo impotente no chão frio. Outro mágico, chocado com o que viu, exclamou: "Mestre, o que você está fazendo?" O vilão se voltou para aquele que ousara interferir e, sem hesitar, o atingiu com magia. Uma onda negra varreu o ar, forçando o mago a se ajoelhar. Em seguida, Rain se aproximou lentamente do primeiro mago, que ainda estava se contorcendo de dor, e, olhando para ele, ordenou-lhe calmamente que fosse embora. O homem, trêmulo, mal levantou a cabeça e sibilou que estava indo embora. Mas o vilão o interrompeu, dizendo friamente: "Você deve responder e depois morrer." Sua voz era calma, mas cheia de autoridade ameaçadora. Ele se inclinou para mais perto e perguntou: "A quem você serve agora?" O mágico tremeu ainda mais e sua voz se embargou quando ele admitiu que havia mentido. E, em um instante, sua vida foi interrompida. O vilão não hesitou em matá-lo sem sequer mudar sua expressão. Os outros magos, cheios de medo e raiva, exclamaram que, embora ele fosse o mestre da torre, suas ações ultrapassavam todos os limites permitidos. No entanto, suas palavras não importavam. Ele também os matou. O vilão, então, caminhou lentamente até o próximo mago sobrevivente e perguntou calmamente: "Como você se apresentou quando nos conhecemos?" O mago engoliu o nó na garganta e respondeu nervosamente: "Eu me apresentei como gerente e guardião da Torre Mágica." Rain disse com desdém que, como era de se esperar, os cães eram muito mais obedientes do que as baratas. E então ele acrescentou: "Então você é o cão que protege a Torre Mágica, certo? Então, cuide bem das baratas para que elas não voltem a fazer coisas ruins." Sua voz ficou ainda mais fria quando ele avisou que, se o controle fosse perdido, as consequências poderiam ser terríveis.
E de repente, como se nada tivesse acontecido, ele disse descuidadamente: "Antes de ouvir o relatório, posso comer?" Antes de sair, ele retirou o feitiço dos magos com um leve movimento de sua mão, trazendo-os de volta à vida. Espantados, eles começaram a sussurrar entre si: "Isso é magia de inversão de tempo? O que está acontecendo aqui?" Afinal, todos eles estavam convencidos de que esse tipo de magia só existe em mitos. O vilão olhou para os mágicos e, com uma zombaria mal disfarçada, sugeriu que eles tentassem novamente. Mas dessa vez ele os avisou que não teriam outra chance. Um dos guardas, que estava observando com a voz trêmula, gritou: "Esse bastardo disse que o atual proprietário da torre é uma criança pequena que não entende nada neste mundo." No entanto, a pessoa acusada de dizer isso imediatamente negou o fato. Enquanto isso, a senhora em seu quarto estava sentada calmamente à mesa, saboreando seu jantar. Ela se perguntava se alguma vez em sua vida já havia tido um momento em que pudesse comer em paz. Sua cautela, que a acompanhava desde a infância em suas relações com o pai e com os empregados, sempre prejudicava seu apetite, forçando-a a comer com pressa ou com cautela. Mas agora ela percebeu que era melhor se apressar antes que o louco voltasse. De repente, ela ouviu um som que perturbou sua breve paz. Ao se virar, ela viu Ginny olhando para dentro da janela. Ele estava furioso, com os olhos ardendo de raiva, e sua voz soava aguda e irritada. "Você acha que pode brincar comigo?" Sua raiva só aumentava, porque ele tinha vindo a pedido dela, embora ela nem sequer fosse sua recruta. Como ele podia ser tão cruel e indiferente? Sem demonstrar surpresa, a senhora disse calmamente: "Me desculpe, serei mais cuidadosa da próxima vez." O gênio apertou os olhos e perguntou: "Qual é o motivo da minha aparição desta vez?" Valeta respondeu sem hesitar que queria deixar a torre. Mas algo o impedia de penetrar totalmente nele. Um certo feitiço que não permitia que os espíritos ultrapassassem os limites desse edifício. Os magos absorvem o poder da natureza, alterando sua essência. Portanto, a Magic Tower é um local onde duas energias opostas se encontram, criando uma barreira natural para os espíritos. Jin estreitou os olhos e perguntou: "Como você conseguiu me convocar de fora do seu espaço? Isso significa que você pode fazer isso quando e onde quiser." Valeta ficou surpresa. O que ela havia feito era um processo complicado? Normalmente, para invocar um espírito, basta dizer seu nome se houver um contrato entre eles. Se for a primeira vez, as pessoas desenham um círculo de invocação e realizam o ritual com humildade e um profundo senso da natureza ao seu redor. Algumas pessoas iam ainda mais longe. Iam em busca de tufões ou subiam ao topo das montanhas para realizar uma cerimônia o mais próximo possível dos espíritos. Outra maneira de convocar o gênio fora da torre era ter habilidades profissionais de feitiçaria, mas, mesmo assim, era preciso ter uma forte conexão com o espírito. Graças ao poder de sua conexão com os espíritos, Valeta podia invocá-los simplesmente dizendo seus nomes. Mas para que tudo funcionasse corretamente, o ritual com o círculo continuava sendo uma necessidade. No entanto, a invocação de espíritos sempre foi considerada impossível na Torre Mágica. De repente, Valeta se lembrou: "Por falar em círculos de desafio, lembro-me de ter visto um em um livro." Ela decidiu se arriscar e tentar realizar o ritual, apesar de todas as suas dúvidas. No entanto, quando olhei ao redor da sala, percebi que não havia nem mesmo uma toalha de mesa, muito menos as coisas necessárias para o ritual. Então, seus olhos pousaram em uma faca que estava sobre a mesa. Ela a pegou, passou o dedo gentilmente pela lâmina e pensou que ela seria perfeita para o trabalho. A garota tomou uma decisão sem hesitar. Se quisesse escapar, teria que sacrificar seu vestido. Ela agarrou a borda do tecido e, sem hesitar, cortou um pequeno pedaço. Ajoelhada, ela colocou o pano no chão e, em seguida, pegando uma faca, fez uma incisão em seu dedo. Uma fina gota de sangue escorreu por sua pele e, um momento depois, ela começou a desenhar um círculo na superfície, dizendo palavras quase inaudíveis. Ginny a observava com indisfarçável curiosidade. Ele nunca havia pensado que seria convocado de uma forma tão incomum. A senhora olhou para cima e perguntou: "O que preciso dizer para convocá-lo?" O pombo respondeu sem muito entusiasmo, mas com um toque de ironia na voz: "A senhora precisa saber de cor o encantamento do ritual de convocação." No entanto, a garota não o conhecia. Ginny fez uma careta e disse: "Você foi o único que perguntou ao espírito como convocá-lo." Mas Valeta não estava confusa.
Ela fechou os olhos e começou a recitar o encantamento. Dominar os ventos dos céus e os tempos inevitáveis. Respirando fundo, ela continuou. Quero chamá-lo aqui e agora, espírito onipotente dos ventos, Jane. De repente, ficou claro para ela que estava trancada na torre, onde os espíritos não podem simplesmente aparecer. Tudo é diferente aqui. Para invocá-los, você precisa desenhar um círculo de invocação com antecedência e carregá-lo com você, porque nenhum espírito pode atravessar os limites desse lugar por conta própria. Mas algo inesperado aconteceu. Ginny foi repentinamente jogado contra a parede, como se alguma força invisível o estivesse impedindo de se mover. A porta da sala se abriu lentamente e o vilão entrou. Seus olhos observaram atentamente o rosto dela e sua voz soou quase gentil. Como a senhorita se sente? Mas seus olhos rapidamente caíram na mão dela, que estava pingando sangue. Ele pensou por um momento e depois falou. Se você precisar de papel e caneta, seus movimentos foram inesperados. Ele se inclinou para a mão dela e beijou levemente as pontas dos dedos, acrescentando com um sorriso suave. Eu poderia pegá-los para você. Mas isso não foi suficiente. Os lábios dele tocaram a pele dela novamente, e um momento depois, ele lambeu os dedos dela, fazendo seu corpo estremecer. Em seguida, ele os mordeu de leve, apreciando a reação dela. Valeta se sentou na cama, com o coração disparado, e achou que ele poderia bater nela no momento seguinte. Mas Rain, de repente, se ajoelhou na frente dela, olhou diretamente em seus olhos e disse: Se precisar de alguma coisa, é só me avisar. Eu lhe darei tudo o que quiser. E então sua voz soou quase louca quando ele acrescentou: Quando eu vejo as feridas em você, eu imediatamente fico louco. Seus olhos ficaram ainda mais escuros, e sua voz assumiu um tom ameaçador. Posso matar todos os bastardos que lhe fizerem mal. Valeta sentiu seu corpo ficar tenso. A psicopatia dele parecia ter atingido um novo nível, e isso era assustador. Reunindo seus pensamentos, ela disse a ele: Deixe o gênio sair. Mas o vilão apenas inclinou ligeiramente a cabeça, sem entender o que ela estava dizendo. A garota suspirou e explicou: O gênio que você prendeu contra a parede. O pombo estava murmurando com raiva sob sua respiração. Esse bastardo vil é um mágico miserável. Valeta pensou por um momento. O fato de o gênio não ter atacado Rain diretamente significava apenas uma coisa. Até mesmo um espírito tão forte estava indefeso contra o mestre da torre. Foi bom que o vilão não tenha ouvido suas palavras. Mas, a julgar pela expressão dele, ele já deve ter adivinhado que ela estava planejando fugir. Mas, em vez de ficar com raiva, ele de repente olhou gentilmente nos olhos dela e disse: Por favor, dê um tapinha na minha cabeça. Seu tom era tão calmo que Valeta ficou momentaneamente confusa. Ele estava aliviado por tê-la ao seu lado. Como ela não podia fugir agora, tinha que dançar conforme a música dele. Rain se acomodou, colocando a cabeça em seu colo enquanto ela acariciava mecanicamente seus cabelos. Ele falou em voz baixa, quase sonhadora. Às vezes, acho que a senhora é como uma deusa, observando nosso mundo como se fosse história. Ela estremeceu com as palavras dele. Elas pareciam estranhas, mas ela não entendia o que ele queria dizer. Rain, percebendo a confusão dela, explicou: Quando alguém morre ou se mete em problemas, você olha para ele assim. Seus olhos se estreitaram quando ela ouviu, como se tudo isso fosse obra do destino. Valeta sentiu um arrepio de medo no peito. Ele a havia exposto? Mas Rain continuou calmamente. Eu também estava assim. Mesmo sabendo que era o destino, eu estava com raiva. Minha paciência não era tão forte quanto a sua. A garota, sentindo-se ansiosa, perguntou: Você sabia que era o seu destino? O vilão sorriu levemente. É claro, graças a você, nosso destino foi inútil. Ele viu o mal-entendido refletido no rosto dela e, aproximando-se, disse: Você deveria ir para a cama, deve estar muito cansada. Com um estalar de dedos, ele forçou as pálpebras dela a caírem pesadamente. A consciência dela foi se apagando aos poucos. Quando ela estava dormindo, Rain sussurrou baixinho: Será bom se você não puder fazer nada a respeito. Ele gostava que ela confiasse em si mesma. Assim, ela não precisaria da ajuda dele para fazer nada. E então ele acrescentou, como se estivesse pensando em voz alta: Se eu não fosse dono da torre, não teria podido ficar com você. No dia seguinte, eles foram ao palácio da garota. Havia vozes por toda parte, misturando-se ao caos. Entre elas,
A jovem reconheceu imediatamente a voz do gerente-chefe da propriedade de Light, o Sr. Shilebs. Ele estava procurando a jovem desaparecida. Valeta ficou tensa. Como ele havia encontrado esse lugar? Tanto o príncipe herdeiro quanto Reinhardt já estavam irritando. De repente, o vilão se inclinou e sussurrou: Senhorita, posso matá-los? Mas a garota apenas respondeu friamente: Não torne isso difícil. Rain sorriu levemente e lhe garantiu: Posso fazer isso de forma que não haja nenhuma evidência. Ou, se a senhora me ordenar diretamente... Sua voz ficou ainda mais grave. Abra todas essas fechaduras. Ele olhou para ela e acrescentou: Será que ela realmente quer abrir cada gaiola sozinha? Ou talvez ela queira destruir este prédio com a ajuda daquele pássaro estúpido? Valeta cerrou os punhos. Ela não queria pedir ajuda a ele. Mas no final, percebendo a falta de esperança da situação, ela disse: Abram todas as portas. Ele se inclinou para mais perto, com o olhar penetrando nela. Uma voz calma, quase um sussurro, soou na escuridão. Por quem ela estava perguntando? Sua obsessão por nomes sempre foi incompreensível. Ele disse: A senhora deve se dirigir a mim diretamente. Se não der um nome claro, nem eu, nem o pássaro entenderemos quem está recebendo a ordem. Finalmente, ela disse o nome dele. Assim que o último som saiu de seus lábios, as fechaduras se abriram com um estrondo. Pesadas travas de ferro caíram no chão da prisão, seu barulho ecoando no corredor escuro. Os escravos, que ainda estavam sentados em suas jaulas, cheios de ansiedade, olhavam uns para os outros, sem entender o que estava acontecendo. Valeta deu um passo à frente e falou claramente: Pessoal, o mestre que os manteve aqui está morto. Agora vocês são livres. Ela acrescentou que eles deveriam sair pela porta dos fundos e ir para onde quisessem. Os escravos, que ainda não acreditavam no que tinham ouvido, começaram a agradecê-la, mas a garota percebeu que nem todos os prisioneiros fugiram. Aqueles que haviam passado muitos anos ali permaneceram no lugar, como se suas correntes não fossem feitas de metal, mas de algo mais forte, como medo e desespero. E as crianças? Elas se escondiam nos cantos, abraçando os adultos que permaneciam impassíveis. Seus corpos, enfraquecidos pelas drogas, não obedeciam nem mesmo quando a esperança aparecia bem na frente deles. No entanto, Valeta fez o melhor que pôde. De repente, Rain estalou a língua e disse com desagrado: Tsk, isso está ficando velho. Ele abriu facilmente a grade atrás da qual um menino estava sentado, com as pernas presas por algemas pesadas. Rain o levantou pelo colarinho e, sem cerimônia, mostrou-o à senhora, como se estivesse mostrando a ela um item desnecessário. Então ele disse friamente: O mestre da Torre Mágica pode matar qualquer um, exceto os magos não despertos. A garota levantou as sobrancelhas com surpresa. O que você quer dizer com magos não despertos? O vilão apenas fez uma careta, como se falar sobre isso fosse uma perda de tempo. É apenas uma regra incômoda e irritante. O menino, trêmulo, soltou-se de seus braços e se jogou nos braços de Valeta, buscando salvação. Ela sentiu o coração apertado. Será que Rain realmente ia matar essa criança, apesar de todas as proibições? Mas, em vez disso, ele apenas sorriu e disse: Parece que a senhora é gentil com todos, menos comigo. Mas antes que Valeta pudesse responder, a porta foi arrombada. O príncipe herdeiro e seus guardas invadiram a sala. Rain ergueu as sobrancelhas, genuinamente surpreso. Como eles conseguiram passar por sua barreira? Havia também um sacerdote entre eles. O príncipe herdeiro, descendo as escadas, finalmente a viu. Seu rosto se iluminou de alegria. Ele falou com alívio: Minha senhora, você não tem ideia do quanto eu estava preocupado com você. Deveria ter entrado em contato comigo se tivesse sobrevivido. Mas espere, acho que você tinha seus próprios motivos para fazer isso. Mas, de repente, seu olhar se fixou em um escravo do condado de Delight. Os olhos do príncipe herdeiro se arregalaram de surpresa. De acordo com os boatos, foi ele quem esteve envolvido no massacre na propriedade. O príncipe herdeiro perguntou friamente: É verdade que o novo proprietário da torre acordou? Rain apenas sorriu e respondeu: De fato, as fofocas correm rápido. Um dos guardas do príncipe herdeiro deu um passo à frente e gritou: Não faz diferença se você é o senhor da torre ou um mero escravo. Você deve respeitar o príncipe herdeiro. Como ousa fazer essa cara depois de todos os problemas que causou? O vilão se voltou para Valeta. Sua voz parecia calma, mas continha uma ameaça oculta.
Ele disse que ela deveria voltar para uma torre para evitar ver o que aconteceria em seguida. E, em um momento, algo a puxou para cima, forçando-a a se levantar do chão. Só havia um pensamento em sua cabeça. O que esse desgraçado iria fazer? No final, ela desapareceu com o garoto, como se nunca tivesse estado aqui. O príncipe herdeiro não suportou. Sua mão se moveu bruscamente para o punho de sua espada, e em um segundo, a lâmina estava apontada diretamente para Ryan. Mas de repente, ele cerrou os dentes e rosnou. Merda, não posso matar você. Mas se eu o mandar de volta vivo, você vai abanar o rabo na frente da minha senhora. Os guardas que estavam atrás do príncipe ficaram furiosos. Eles não podiam acreditar em tal atrevimento. Mesmo que ele seja o proprietário da torre, as leis existem para todos. Ryan sorriu. Ele levantou o príncipe herdeiro no ar com um movimento suave de sua mão, como se ele não pesasse mais do que uma pena, e disse friamente que sabia exatamente quem ele era, o futuro herdeiro do trono. No entanto, um momento depois, ele a colocou no chão, como se esse gesto não tivesse significado para ele. Reinhardt começou a contar os guardas lentamente, mesmo com alguma satisfação, e então ele disse que não havia muitos deles aqui. De repente, sua voz soou aguda. Quem se atreveu a romper a barreira que eu havia criado tão diligentemente? Como não obteve resposta, ele repetiu a pergunta, dessa vez de forma muito mais rude, quase rosnando. O príncipe herdeiro cerrou os punhos e gritou: "E o que você vai fazer quando descobrir quem é?" Ren apenas respondeu calmamente que há pessoas que foram as primeiras a chegar aqui, esquecendo-se das boas maneiras. E depois acrescentou que, se o príncipe não tivesse intervindo, ele não teria precisado usar magia. Como oficial líder do massacre da Mansão Delícia, não posso ignorar nem mesmo a menor pista. O príncipe suspirou, como se estivesse entediado com essas explicações, e disse que o príncipe poderia ter verificado toda a propriedade imediatamente após ele e a jovem terem saído. Mas depois, semicerrando os olhos, ele acrescentou que o príncipe herdeiro era estúpido demais para isso. Isso o enfureceu profundamente. Ren sorriu levemente e acrescentou: "Não há ninguém que possa testar a estupidez do príncipe herdeiro." Seus dedos se apertaram ao redor do pescoço do guarda. A voz do vilão soou zombeteira. A armadura que é chamada de príncipe herdeiro imperial nem sempre protege. E então, apertando ainda mais a garganta do homem, ele acrescentou: "Se você brincar com magia novamente, eu aparecerei de novo." Seus olhos brilharam com fogo frio quando ele acrescentou: "E desta vez serei eu, não meus subordinados." O vilão estava prestes a esmagar a garganta do guarda, mas de repente as palavras da senhora vieram à mente. Ela pediu que ele não criasse problemas do nada. Ele fez uma careta, como se fosse a coisa mais desagradável que já havia feito, mas deixou o homem ir mesmo assim. Mas um momento depois, voltando-se para o príncipe herdeiro, ele disse: "Como preciso estar à altura de meu status, terminarei isso com a morte do mágico e do oficial recém-nomeado." Ele não podia permitir que ninguém tivesse poder sobre os poderes mágicos de sua senhora, porque, assim que perder o apoio, ele se tornará como uma cereja no topo de um bolo, um alvo fácil demais. E ele não tinha intenção de deixar isso acontecer. O príncipe herdeiro, ao ouvir essas palavras, cerrou os punhos e gritou: "Não tenho intenção de fazer isso, porque ela é minha noiva. Eu estava tão preocupado com seu desaparecimento que lancei imediatamente uma operação de busca." O vilão apenas sorriu de forma zombeteira. Ele disse que havia se esquecido de como a família imperial era ignorante e que nunca havia conhecido ninguém mais estúpido do que o príncipe herdeiro. E então ele acrescentou: "Mesmo que você não tenha pessoalmente essas intenções, aqueles que estão acima de você pensam o contrário." O príncipe herdeiro não suportou. Sua mão foi para a espada e ele latiu, ordenando que eu tomasse cuidado com minhas palavras. Ren apenas riu. Sua voz soou com zombaria. "Você teve 1000 chances, mas como é estúpido, não aproveitou nenhuma delas. É por isso que a senhora não gostou de você." O príncipe herdeiro não podia mais tolerar essas acusações. Ele gritou com raiva que o reno deveria parar de falar bobagens e libertar Valeta imediatamente. Mas o vilão nem pensou em parar. Ele disse com um sorriso: "Minha senhora, eu a encontrei primeiro, então eu a reivindico primeiro." Ele lançou um olhar frio para o outro homem e lhe disse para analisar a situação com sobriedade. Caso contrário, ele correria o risco de cometer um erro fatal. Com um simples toque de seu dedo, os adversários ficam indefesos.
Será que eles podem protegê-la se não conseguem nem mesmo resistir ao poder dele? Ele olhou para eles e falou: Se vocês ousarem olhar para ela, quanto mais machucá-la, juro pelo meu nome que sua vida se tornará tão miserável que vocês desejarão a morte. Sua voz parecia calma, mas estava repleta de uma terrível ameaça. Da próxima vez, ele não seria tão brando. Prometeu cortar seus membros, forçando-os a viver o resto de suas vidas em sofrimento. Em um momento, ele desapareceu na escuridão, e quando reapareceu, estava no topo de uma torre mágica. Seu olhar penetrante já estava procurando por aquele que ousara fugir. A sala estava um caos quando o vento soprou pela janela quebrada, espalhando pedaços de vidro pelo chão. Era óbvio que ela havia saído com pressa. Ren olhou em volta com um sorriso e disse: Considerando que a senhorita gosta de brincar de esconde-esconde, ela tem gostos bastante específicos. No chão estava o bracelete dela, manchado de sangue. Caspélios, ao ver isso, perguntou com fria cautela. Ele não a seguiu? O vilão se abaixou lentamente, pegou a pulseira e comentou casualmente: Normalmente, no esconde-esconde, o líder conta até 10 e depois procura aqueles que se esconderam. Sua voz soou quase terna quando ele continuou: A senhora deveria ficar aqui e descansar um pouco mais, pois é um lugar seguro. Mas ela é muito impaciente. Ele ergueu a pulseira dela até o rosto e sentiu o cheiro de sangue. Seus lábios se esticaram em um sorriso sutil. A jovem era realmente difícil de proteger. Em seguida, ele virou a cabeça para Caspélios e, como se estivesse pensando em voz alta, perguntou: Você acha que ela ficará ofendida se eu acorrentá-la da próxima vez? Nessa época, os alquimistas, que eram impiedosamente perseguidos pelo Império, criaram um ponto de encontro subterrâneo. Eles se esconderam do perigo, mas não desistiram. O vilão decidiu ver com seus próprios olhos como aqueles que ele estava tentando destruir ainda estavam lutando por suas vidas. Sentando-se na cama, ele disse preguiçosamente: Cachorro, você já comeu um pirulito? Ren pensou um pouco e explicou que havia provado apenas uma vez, mas que parecia surpreendentemente saboroso. Mas depois, ele tentou outra coisa. Sua voz se tornou fria quando ele acrescentou que a bebida ficava presa em sua garganta, causando repulsa. A que a senhora lhe deu foi uma exceção, mas ela nunca mais lhe deu nada. Ele esperou, esperando por outra oportunidade de provar o pirulito, pensando que, se ele fosse bom, ela lhe daria um novamente. Mas isso nunca aconteceu. Ele se lembrou de como, quando criança, Valeta lhe entregou um doce e disse: Eu realmente não gosto disso, você pode ficar com ele. Mas ele não encarou isso apenas como um gesto. Mesmo que a senhora não quisesse ou não pudesse comer, ela demonstrou simpatia por ele. E ele se lembrou disso. Ela sabe muito bem que não pode escapar dele, mas ainda assim tenta. Enquanto isso, Valeta e o menino estavam montados em um pombo mágico, tentando fugir de seus perseguidores. Ele olhou para o pulso dela e perguntou: Senhorita, seu pulso está bem? No entanto, ela apenas pediu que ele não a chamasse de senhorita, mas simplesmente de Valeta. Ela olhou para o ferimento, que ainda estava escorrendo sangue. Mesmo com a ajuda do espírito, ela não seria capaz de despertar a magia do garoto sem machucá-lo. Um momento antes, na torre mágica, Valeta estava sentada, olhando para o chão em pensamento. O Ryan a enviou para cá quase que imediatamente, mas era uma chance que ela podia aproveitar. Ela se levantou e, com toda a sua determinação, começou a convocar o gênio e a Nereida. De repente, uma sereia mágica apareceu na frente dela. Olhando para Valeta com surpresa, ela disse: Que criatura única! Como você pôde me convocar sem um contrato ou água? Sua surpresa aumentou quando ela notou Jin. Será que essa garota havia convocado 2 espíritos de alto nível ao mesmo tempo? A sereia se aproximou e perguntou com indisfarçável curiosidade: Que inesperado! Então, o que você quer, recruta? Valeta mostrou-lhe a pulseira em seu pulso e pediu-lhe que a ajudasse a se livrar dela e a sair da sala. A sereia examinou cuidadosamente o bracelete e a torre, e depois disse que eles estavam definitivamente sob um feitiço muito forte. Quando estavam voando no pombo, o menino perguntou: Desculpe-me, para onde estamos indo? Mas nem mesmo Valeta sabia a resposta. Enquanto a família imperial estiver ciente de suas habilidades, mesmo com o reno em mente, não importa para onde ela vá, ela ainda será perseguida. Ao sobrevoar um beco tranquilo, Valeta decidiu pedir a Ginny que parasse ali. Enquanto caminhava pelas ruas estreitas, ela se sentiu aliviada ao pensar em como era bom o fato de não haver pessoas aqui. Primeiro,
ela precisava conseguir algum dinheiro e informações. Mas seus pensamentos foram interrompidos por um garoto que subitamente tremeu de medo do desconhecido. Quando Valeta viu isso, percebeu que precisava pensar não apenas em si mesma. Ela mostrou as joias a Jeanne e perguntou: alguma delas é mágica ou armazena informações? Felizmente, não havia nenhuma. Ela decidiu visitar uma joalheria primeiro. Afinal de contas, havia rumores de que a Associação de Alquimistas estava escondida em algum lugar no centro. No entanto, a cidade era muito grande e ela não tinha tempo para explorá-la. Além disso, quase não havia alquimistas públicos autoproclamados aqui. Eles estavam simplesmente se escondendo. Valeta disse de repente: Jeanne, você pode ir. Obrigada por sua ajuda. No entanto, Jeanne apenas sorriu e disse que da próxima vez, ele somaria todas as dívidas dela. Portanto, ela deveria estar preparada. Ela decidiu pegar a estrada principal. O garoto perguntou hesitante se já era seguro o suficiente. Mas Valeta respondeu: não é fácil escapar de Reinhardt. Ele não está longe daqui, então eles podem nos encontrar rapidamente. Então, o menino ousou fazer outra pergunta. Por que a senhora fugiu? Ela respondeu: ficar com ele me faz perder a sanidade. Ele estava preocupado que, se não conseguissem se esconder daquele perigoso vilão, ele os mataria. Mas a senhora me garantiu que isso não aconteceria. E mesmo que isso acontecesse, ela o odiaria de todo o coração. Eles estavam caminhando por uma rua de onde se podia ver o Castelo Imperial. De agora em diante, eles tinham que ser muito cuidadosos. Quando entraram na joalheria, notaram a vendedora atrás do balcão, que lhes lançou um olhar de lado. A senhora se aproximou e disse que queria vender algumas joias. A vendedora examinou cuidadosamente as joias em suas mãos, e então ela respondeu: eu não tenho dinheiro suficiente para comprar esse anel de volta de você, mas Valeta disse que poderia dar o máximo que pudesse. A vendedora a aconselhou a vender as joias no mercado negro nos arredores da cidade. A senhora se perguntou se a pequena joalheria não queria comprar joias tão preciosas. Normalmente, os proprietários faziam de tudo para chegar a um acordo. Mas não dessa vez. Essa mulher definitivamente sabe alguma coisa. A jovem decidiu perguntar: é possível comprar elixires de alta qualidade em algum lugar aqui perto? A vendedora ficou surpresa ao ouvir essa pergunta. Então ela se levantou abruptamente e disse: ouça, senhorita, não sei de onde você é, mas se não pretende comprar nada, é melhor ir embora. Tanta hostilidade. Valeta pensou que essa mulher fosse cúmplice da Associação de Alquimistas. Foi maravilhoso. Parece que ela veio ao lugar certo. A senhora decidiu mudar de tática e pediu desculpas por seu comportamento. Então, ela estendeu o anel novamente e disse: preciso de dinheiro, então me dê o máximo que puder. E depois, você pode revendê-lo no mercado negro. A vendedora empurrou um cofre de dinheiro para ela e disse que isso era tudo o que podia lhe dar. E então ela acrescentou: você pode conseguir 4 vezes mais por essas joias. Você está realmente pronta para vendê-las? Quando Valeta abriu a caixa, percebeu que aquele dinheiro seria suficiente para tudo o que ela havia planejado. Devido às manipulações do imperador com os elixires, os preços estavam subindo rapidamente e as pessoas os estavam comprando em massa. Portanto, seu plano era justificado. Esse dinheiro a ajudará a abrir sua própria loja, onde ela poderá vender elixires a preços mais baixos. Portanto, com certeza haverá muitos compradores dispostos. Se tudo correr bem, ele se tornará rapidamente popular entre as pessoas e ganhará uma boa reputação. Assim, a família imperial não conseguiria prendê-la. É um plano um pouco duvidoso, mas se ela quiser sobreviver, terá que agir. Reinhardt, entretanto, não será afetado por sua reputação. Ao sair da loja, ela agradeceu ao vendedor por tudo. Mas ela decidiu dizer: nunca o vi aqui antes. Acho que você não é de uma família simples se a essas joias. A senhora se virou e perguntou se ela tinha algo a lhe dizer. Então a vendedora finalmente falou: visite o 2º maior hotel da cidade. E acrescentou que Valeta deveria mostrar ao barman o elixir que ela havia preparado. A senhora agradeceu a ajuda e foi para onde lhe foi dito. Enquanto caminhava pelas ruas estreitas da cidade, ela notou que as lojas eram quase idênticas. Mas onde diabos esse hotel está localizado? Mas o menino disse de repente: se você virar à esquerda naquele cruzamento, verá um grande edifício. Esse é o 2º maior hotel. Eu perguntei às pessoas. Valeta ficou muito grata a ele. O garoto ficou satisfeito em saber que poderia amá-lo, ajudar de alguma forma. A senhora percebeu que ele queria ser elogiado, então lhe deu um tapinha na cabeça e disse que ele era um bom menino. Quando se aproximaram do hotel, perceberam que ele não era diferente dos outros.
um prédio comum, sem nenhuma característica especial. Quando bateu à porta, Valeta sentiu que aquela era sua chance. Se ela conhecia bem o Reinhardt, ele deveria estar preocupado agora. Como seu poder ainda não havia se desenvolvido totalmente, ele teria dificuldade em localizá-la. Além disso, esse idiota prejudicou o príncipe herdeiro. Por isso, a família real certamente enviará uma reclamação oficial contra a Torre Mágica. Isso significa que a Reinhardt estará ocupada resolvendo esse problema por algum tempo. Nem mesmo ele pode simplesmente matar todos em resposta à reclamação da família real. Uma vez lá dentro, ela notou que, surpreendentemente, era bastante espaçoso e barulhento. Ela foi até a recepção e disse que gostaria de ficar aqui por uma noite. A mulher da recepção esclareceu. Um adulto e uma criança? A senhora acenou com a cabeça para confirmar. A mulher lhe entregou uma chave com uma etiqueta que mostrava o número do quarto. Valeta então perguntou onde ficava o bar. Ela foi informada. O bar fica embaixo da escada, no lado oposto do restaurante. Ao chegar ao seu quarto, ela imediatamente se deitou na cama, sentindo-se exausta. Invocar 2 espíritos ao mesmo tempo consumiu muita energia. Ao acordar com os raios de sol da manhã, ela percebeu que havia adormecido acidentalmente e decidiu que exploraria o hotel hoje. Quando ela entrou na sala de jantar, viu que havia muitas pessoas lá. De repente, um pôster na parede chamou sua atenção. Olhando com atenção, ela notou seu próprio rosto nele. O primeiro anúncio é um aviso de procura da família imperial. O segundo é um anúncio de uma torre mágica, mas agora ela estava interessada no barman. Ela se aproximou dele e disse: "Eu vim aqui por recomendação." Mas o homem respondeu em tom de brincadeira que era muito cedo para beber. No entanto, ele entendeu imediatamente do que estávamos falando. O barman despejou o elixir em um copo e começou a examiná-lo, segurando-o contra a luz do sol. Valeta pensou que essa definitivamente não era a primeira vez para ele. Ele fez tudo com calma, nem mesmo prestando atenção ao fato de que havia muitas pessoas ao seu redor. De repente, o barman disse: "Fazia muito tempo que eu não via elixires tão bem feitos." Ele também acrescentou que os bartenders mudam à meia-noite. E então, com um leve sorriso, ele disse: "Acabei de receber um novo lote de álcool de alta qualidade. Por que a senhora não se junta a mim?" Valeta acabou concordando. Sentada à mesa, ela notou que havia muitos soldados por perto. Como o barman havia dito, eles não deveriam estar aqui depois da meia-noite. Mas seus pensamentos foram interrompidos por um garoto que disse: "Desculpe incomodá-la, mas eu trouxe o almoço." De repente, a senhora percebeu que não poderia se dirigir a ele simplesmente como ou ei o tempo todo. Ela finalmente decidiu perguntar o nome dele. O garoto respondeu que seu nome era Therion. Esse nome lhe parecia familiar. Mas onde ela o havia ouvido? No mundo real ou talvez em um romance? Havia uma cena de luta no romance. Ela não tinha certeza se lembrava de tudo corretamente, mas de uma coisa tinha certeza. Já tinha visto o nome antes. E se ela estivesse certa, o garoto do romance deveria ter a mesma idade de Therion. De repente, o menino se afastou e começou a chorar. Valeta não entendeu o que havia acontecido, mas ele soluçou e disse: "Eu devo ser horrível. Todo mundo diz que tenho olhos horríveis." Uma criança que tinha a capacidade de se tornar um mago era discriminada até mesmo nesses lugares negligenciados. A convicção dele a fez lembrar de sua própria infância, quando era rejeitada apenas por causa da falta de poder. Ela se apoiou no cotovelo e perguntou: "Mas no final você fugiu?" Dizem que o que não nos mata nos torna mais fortes. O protagonista do romance foi corajoso o suficiente para enfrentar Reinhardt. Talvez esse garoto não seja tão simples. A Rhaine precisa encontrar o personagem principal o mais rápido possível. Valeta e Therion já estavam esperando o barman. E de repente, ele apareceu. Apontando para a porta, o barman ordenou que eu o seguisse. Eles já estavam caminhando há algum tempo. E Valeta começou a se perguntar quanto tempo mais essa jornada levaria. Finalmente, o barman parou e disse: "Aqui estamos. Este é o lugar." A senhora ficou surpresa. "Esta é outra taberna? Ou talvez algum tipo de show de horrores?" O barman olhou para ela e disse que era hora de se apresentar. Ele disse: "Meu nome é Roman." E a moça, mantendo a calma, respondeu que estava feliz por conhecê-lo. No entanto, ela não disse seu nome. Afinal de contas, ela ainda era procurada, e tínhamos que ter cuidado. Uma vez lá dentro, ela percebeu que todos aqui eram alquimistas, embora as pessoas comuns provavelmente nem soubessem disso. Então ela perguntou: "O que vamos fazer aqui?" Roman respondeu que gostaria de ver suas habilidades. Valeta ficou surpresa. Realmente agora?
Ela sugeriu começar com algo simples. Ela era observada como um animal enjaulado. Mas apesar disso, ela disse o feitiço mesmo assim. O elixir no frasco começou a brilhar, iluminando tudo ao redor com um brilho suave. Então a senhora entregou o pote a Roman e perguntou se era suficiente. Ele acenou com a cabeça. Sim. Então Valeta falou. Agora que demonstrei minhas habilidades, quero saber quem é você. O barman fez uma reverência e pediu desculpas por sua grosseria. Na verdade, ele era um testador de alquimia de uma associação não oficial de alquimistas, e seu nome era Roisman. Como ele havia confirmado suas habilidades e dito seu nome verdadeiro, a senhora podia se apresentar. Ela disse, Valeta, Valeta Delight. Houve silêncio ao redor, e então começaram os sussurros. As pessoas se perguntavam se ela havia se chamado Delight. A mesma Delight, da propriedade onde ocorreu o massacre, ela não é perigosa? Alguns até mencionaram que a filha da Delight era uma alquimista extremamente talentosa. Roisman se manifestou de repente. Então é por isso que o próprio presidente da associação veio aqui pessoalmente? Valeta olhou para ele com surpresa. O homem explicou que, quando contou ao presidente sobre ela, decidiu visitá-la pessoalmente. A senhora perguntou o que ele havia dito. Roisman respondeu. No dia em que você me mostrou o elixir, informei ao presidente sua aparência, idade aproximada e sexo. Depois dessas palavras, ele se ofereceu para ir com ele. Ele a levaria até o presidente. Ao caminhar pelo corredor, Valeta ficou surpresa. Ela achava que era apenas uma cozinha, mas aqui estava o depósito. Em frente à Valeta, havia um relógio grande e antigo que parecia ter congelado no tempo, guardando os segredos do passado. Roisman foi até ela, apontou os ponteiros para, e um momento depois, o mecanismo fez um clique, revelando uma passagem oculta na parede. Uma passagem se abriu na frente deles, levando à escuridão. A jovem congelou em seu caminho, espantada com o que viu, pois nunca havia visto nada parecido antes. Pela primeira vez em sua vida, ela viu uma verdadeira sala secreta escondida atrás de um relógio comum. Esse lugar estava envolto em misticismo e uma sensação de desconhecido. O fato de mecanismos tão complexos terem sido instalados aqui atesta a mão hábil e inteligente do mestre, que não apenas os criou, mas também os manteve em segredo de olhos curiosos. Antes de entrar, Therion repentinamente puxou a manga de Valeta. Ela estremeceu quando viu uma sombra de dúvida e medo no rosto dele e perguntou-lhe suavemente: Você está com medo? Roisman se aproximou, inclinou-se levemente em direção ao garoto e ofereceu calmamente: Se suas pernas doerem, posso carregá-lo em meus braços. Valeta olhou para Therion assustada e imediatamente disse: Você está machucado? Deveria ter me contado imediatamente. Sua voz estava cheia de preocupação. Quando entraram na casa do presidente, foram recebidos por um luxo difícil de descrever em palavras. Tudo ao redor brilhava. Cada objeto na sala era uma obra de arte, e a atmosfera exalava riqueza e influência. Roisman explicou que esse lugar era chamado de esconderijo dos alquimistas, mas Valeta achou que era luxuoso demais para um esconderijo comum. Ela pensou que o presidente da associação devia ser muito rico para poder pagar por uma coisa dessas. De repente, uma voz masculina grave rompeu o silêncio. Gostaria de expressar minha gratidão por ter vindo. Valeta reconheceu o homem imediatamente. O Duque Carlon Delfim estava diante dela. Ele também percebeu imediatamente que a senhora o reconheceu. Mesmo que ela não acompanhasse as notícias, não poderia deixar de saber sobre Sua Alteza, um dos 2 duques do Império, um homem sobre o qual não se cansava de fazer fofocas na alta sociedade. Era difícil acreditar que ela o tivesse conhecido aqui. Dizia-se que ele estava na casa dos 40 anos, mas parecia muito mais jovem. Carlon fez uma reverência à Valeta e disse: Nunca pensei que encontraria aqui o verdadeiro tesouro do condado de Delight. A garota respondeu com frieza: Isso deve ser porque o baú que continha o tesouro foi quebrado em pedaços. O duque apenas sorriu. Depois inclinou ligeiramente a cabeça e comentou calmamente que não tinha certeza se deveria rir disso. Valeta deu de ombros e respondeu: Não importa. Você provavelmente não se importa muito com essas piadas bobas. No entanto, o duque pareceu ignorar suas palavras e se ofereceu para tomar chá juntos. E então ele acrescentou: Helsman, por favor, leve o menino para a sala de recepção. E ordenou a Valeta que o seguisse. Ela respondeu brevemente que preferia ser chamada apenas de Valeta. De repente,
Therion a abraçou, apertando os dedos dela com força com suas mãos pequenas. Ele ainda estava se comportando assim? Sua devoção e comprometimento ainda eram inabaláveis. O Duque olhou para o menino e perguntou: "Quem é essa criança?" Provavelmente é proibido entrar nesse lugar para aqueles que não são alquimistas. Então, Valeta decidiu contar a ele sobre o potencial do garoto. Ela explicou que Therion era um feiticeiro, mas que seus poderes ainda não haviam sido despertados. O Duque olhou para o garoto com atenção e disse: "Conhecer alguém como você tem sorte de estar perto de pessoas tão importantes que pessoas comuns não conseguiriam ver em toda a sua vida." Então ele decidiu esclarecer: "Ele foi tirado de sua mãe à força?" Carlon explicou que tinha ouvido falar que os mágicos eram muito protetores de seus filhos. Mas Valeta apenas encolheu os ombros e respondeu: "Quem sabe? Nós tínhamos o mesmo objetivo, por isso viemos juntos para cá." O Duque zombou, dizendo que um alquimista de alto nível e um mago cujo poder ainda não havia despertado estavam viajando juntos apenas porque tinham o mesmo destino. E então ele acrescentou: "Parece que você realmente gosta de piadas ridículas." Ele se ofereceu para sentar e discutir todos os detalhes. O Duque Carlon Delfine foi um adversário realmente respeitável. Ele era calmo demais para um homem com esse tipo de poder. Isso significava que ele tinha tanta informação e poder que não precisava se preocupar em ficar um passo à frente. Não fazia sentido esconder suas intenções de alguém como ele. Era melhor colocar todas as cartas na mesa e ter certeza de que o jogo estava a seu favor. Então Valeta disse: "Por favor, não se preocupe com a Torre Mágica. Enquanto ele a controlar, os mágicos não conseguirão me alcançar." O Duque esclareceu: "Você quer dizer o novo proprietário da torre?" Mas a senhora respondeu de forma breve e confiante: "Não faça perguntas para as quais você já sabe a resposta." Em seguida, ela acrescentou: "Se você não tiver mais perguntas sobre a criança, gostaria de discutir algo mais importante. Tenho uma proposta para a Associação dos Alquimistas." O Duque pediu desculpas por fazê-la se sentir desconfortável, mas observou que precisava esclarecer mais um detalhe antes de fazer isso. Ou seja, a verdade sobre o massacre na propriedade de Delight. Valeta respondeu com calma, mas com firmeza: "A maior parte do que você sabe é verdade. Reinhardt destruiu a propriedade de Delight. Não há outra verdade." O Duque decidiu perguntar: "Você estava envolvida nisso?" Mas ela apenas suspirou e disse: "Se está perguntando se eu ajudei a matar meu pai e meus servos, então não. Reinhardt fez isso por conta própria." Então Carlona se perguntou por que ela foi a única a sair dali com vida. A jovem percebeu que o Duque tinha vindo aqui para perguntar sobre isso. Ela não sabia o quanto poderia lhe dizer. O romance não dizia que o Duque de Delfos era um vilão. Portanto, ela não podia tirar conclusões precipitadas, mas ainda confiava mais nele do que nos magos da Torre Mágica ou na família imperial. Você só precisa combinar a verdade com o que ele quer ouvir. Então Valeta reuniu todas as suas forças e disse: "Reinhardt acha que eu sou a única pessoa que o entende. Talvez seja por isso que ele está tentando me proteger." O Duque cruzou os braços e um olhar de incompreensão passou por seu rosto. Ela acrescentou que Reinhardt provavelmente já sabia que ela estava vindo para cá. Portanto, ele deve estar pensando em como aparecer na frente dela da forma mais grandiosa possível. Mas Carlon observou que parecia que ele tinha mesmo de levá-la de volta à torre. A jovem respondeu: "Ou eu voltarei por minha própria vontade. Ele é o único que a defendeu até agora. E ele sabe muito bem disso." Então o Duque decidiu perguntar: "Se Reinhardt está protegendo?" E então ele acrescentou: "Então quem está tentando machucá-la?" A senhora prendeu a respiração e respondeu que era da família imperial, ou talvez alguém que ela nem conheça. Carlon achou que ela estava tão ofendida quanto o dono da Torre Mágica. Ele não podia dizer com certeza se o Sr. Delight era um bom pai, mas, pelo que sabia, era um monstro de sangue frio que via a filha como uma galinha dos ovos de ouro. Como esperado, ela agora precisa da ajuda dele. O Duque comentou que havia tido a oportunidade de observar o trabalho dela mais de uma vez. Mas Valeta respondeu friamente que ela era apenas uma palhaça para a família imperial. E então ela acrescentou: "Então, se eu conseguir dissipar suas dúvidas sobre meu perigo, vamos ao que interessa. Não gosto de falar sobre isso." Ela explicou que queria apenas duas coisas da associação não oficial. E então ela continuou: "A primeira coisa é a segurança. Preciso de um lugar onde nem mesmo a família imperial possa me encontrar. Em segundo lugar, gostaria de abrir uma espécie de farmácia e vender elixires lá.
Valeta disse que, durante toda a sua vida, ela foi isolada do mundo. Portanto, não tinha muito conhecimento sobre esses processos. Portanto, se o Duque concordar, ela gostaria de conhecer alguém que pudesse lhe dar conselhos úteis. Em seguida, ela estendeu o baú e disse: "É claro que não estou pedindo isso de graça. Isso é tudo o que tenho agora, e estou pronta para pagar a quem me aconselhar." Colocando as joias sobre a mesa, ela acrescentou que estava ciente de que isso não era suficiente para atender à sua solicitação. O Duque apenas sorriu e disse: "Então você sabe disso?" No entanto, Valeta explicou que tinha outra proposta. Ela não sabia o preço exato de mercado de um elixir de qualidade, mas sabia que era um produto raro. Assim, ela faria o possível para criar tantos elixires quantos fossem necessários e entregá-los semanal ou mensalmente. Mas Carlon, cruzando os braços, disse: "O custo de um elixir de alta qualidade é uma quantia astronômica. Muitos alquimistas nem sequer se atrevem a criar um. E mesmo que o façam, é bem possível que sejam mortos." E então ele perguntou: "E se eu trancasse você lá dentro e o obrigasse a fazê-los?" Valeta estremeceu. Ela perguntou: "Sua Alteza quer me prender? Não foi isso que pensei." Mas ele apenas riu alto. A senhora ficou indignada. Por que ele estava rindo no meio de uma conversa séria? Carlon pensou que ela havia se esforçado tanto para construir um muro entre eles que acabou confiando demais em assuntos estranhos. Talvez ela fosse realmente ingênua. Existe algum alquimista no mundo que poderia fazer um acordo tão absurdo? Oferecer a ele quantos elixires ele quiser? Aparentemente, as habilidades de Valeta são muito mais incríveis do que ele pensava. Antes que ela cometesse um grande erro, tendo habilidades tão incríveis, ele tinha que lhe dizer como esse mundo funciona. Depois desse pensamento, o Duque falou: "Muito bem. Então, por favor, faça-os para mim. Eu gostaria de 100 elixires." Valeta ficou chateada. 100? Isso era muito mais do que ela esperava, mas era impossível. A melhor opção nessa situação era barganhar, então ela disse: "Me desculpe, mas 100 é um pouco demais." No final, o Duque achou que sim, mas, de repente, a senhora acrescentou: "Você pode tomar 2 elixires por dia, o que dá por mês. Eu gostaria de oferecer essa opção. E se eles estiverem satisfeitos com tudo, podem chegar a um acordo." Carlon ficou surpreso. Valeta falava de elixires por mês como se fosse uma brincadeira de criança. Ela reduziu o número para algo mais realista para ela, mas mesmo assim era demais. Alguém fechou seus olhos e tapou seus ouvidos, não permitindo que ela entendesse seu verdadeiro valor, e a trouxe para esse estado. O Duque viu essa garota pela primeira vez quando ela tinha 7 anos de idade. Ela se movia sem emoção, seguindo as ordens de seu mestre, e demonstrava suas habilidades como um macaco de circo. Seu rosto estava vazio, mas ainda havia um pouco de calor em seus olhos. Agora sua expressão parecia completamente vazia, como se todas as emoções tivessem sido apagadas. Do que essa criança infeliz realmente precisa? A vida não é alquimia, onde tudo se baseia em uma troca igualitária. Por fim, Carlon concordou com a proposta dela. Então a senhora perguntou, sem esconder sua cautela reservada: "Então, onde vou morar?" O Duque silenciosamente lhe entregou um bilhete com o endereço e respondeu friamente que um conselheiro estaria esperando por ela lá. Ele cuidaria de todas as condições necessárias para sua estadia. A moça só perguntou se ele queria que ela fornecesse elixires. Carlon sorriu misteriosamente. "Você descobrirá quando chegar lá." Ele também lhe garantiu que marcaria uma reunião com alguém que lhe explicaria detalhadamente todos os procedimentos relativos à alquimia e ao seu novo cargo. Em seguida, ele acrescentou: Você deve estar cansado. Gostaria de ficar aqui por um dia? Há muitos quartos disponíveis." Mas Valeta recusou imediatamente, não querendo ficar nem um minuto a mais do que o necessário. Ela era muito mais cautelosa do que ele havia pensado inicialmente, mas foi até melhor assim. De repente, Carlon percebeu que nunca havia perguntado a ela por que queria abrir uma loja e que seu pai era uma pessoa terrível. Saindo do esconderijo dos alquimistas, a senhora e Therion foram para a taverna. De repente, ela se virou para o garoto. "Se você está cansado, não precisa me seguir." Mas Therion apenas balançou a cabeça, assegurando-lhe que estava bem. Olhando para ele, Valeta o comparou mentalmente a um gatinho aconchegado em sua mão, ou um pequeno pássaro, quente e frágil, ou talvez um filhote de cachorro olhando para ela com olhos inocentes. No entanto, seu pai estava destruindo tudo o que lhe era caro.
Esse medo parecia nunca a abandonar. Therion poderia estar enfrentando o mesmo destino, embora seu pai já esteja morto. Valeta parou de repente e perguntou: "Quer que eu segure sua mão?" Os olhos do garoto imediatamente brilharam de alegria. Ele segurou a mão dela, apertando os dedos com força, até que ela pediu que ele soltasse o aperto. Quando entraram na sala, Valeta imediatamente viu Reinhard, que estava esperando por ela há muito tempo. Seus lábios se curvaram em um sorriso familiar enquanto ele falava: "Quem poderia imaginar que você fugiria daquele jeito?" Meu terno coração se partiu. Mas a senhora, sem sequer olhar para ele, respondeu friamente que ele era louco. Reinhard suspirou teatralmente. As palavras da jovem se tornaram mais duras durante o tempo em que estivemos separados. Valeta respondeu asperamente que não fazia tanto tempo assim. Rein encolheu os ombros. Eu gostaria de lhe dar um pouco mais de tempo, mas parecia que ele não podia esperar mais. Ele deu um passo à frente e a abraçou com força, apertando-a contra si como se estivesse tentando se fundir com ela em um só corpo. Flores invisíveis desabrocharam em seu coração. Ele pediu em voz baixa que tivesse pena de seu escravo. Valeta, sufocada pelo forte abraço dele, sussurrou: "Eu já lhe disse que você não é minha escrava." Então, ele ofereceu outra opção. "Então, deixe-me ser seu animal de estimação." Mas a senhora apenas fez uma careta. "Eu nunca cuidei de um animal tão grande e feio como você." Por fim, Rein perguntou: "Você viu que a família imperial o colocou na lista de procurados?" Valeta tinha visto isso. Ela também notou que havia uma recompensa pela cabeça de Reinhard. Mas o que mais a surpreendeu foi o fato de o imperador ter dado uma recompensa adicional para ela. Ela não entendia o motivo. Por quê? O que ele havia feito com o príncipe herdeiro? Rein apenas balançou a cabeça. "Acho que você não confia em mim de jeito nenhum." Ele acrescentou: "O único crime que cometi foi mandá-lo de volta inteiro. Não o matei. Não o feri. Apenas o trouxe de volta para casa em total segurança." Ele fez exatamente o que ela lhe disse para fazer. Portanto, agora ele merece elogios. Mas Valeta apenas o perfurou com seus olhos. "Por que eu faria isso se foi você quem colocou um preço na minha cabeça?" Em seguida, ela acrescentou que, se ele não tivesse mais nada a dizer, deveria voltar para o lugar de onde veio. Rein não recuou. "Mas, senhorita, não está curiosa para saber como a encontrei? Você até fugiu de mim." Mas Valeta sabia que isso não importava. Onde quer que ela estivesse, ele a encontraria, e ele entendia isso perfeitamente bem. De repente, ela o sentiu abraçá-la com mais força e depois sussurrar: "Seria bom se a senhora fosse uma boneca, ou uma joia." Assim, ele poderia se apropriar completamente dela. Valeta exalou: "Se você vai me matar, que seja sem dor." Ela fechou os olhos, sentindo o cansaço finalmente chegar. "E se não, me deixe em paz. Não consegui dormir direito por dias por causa da dor de cabeça." Mas Rein apenas estalou os dedos, e no momento seguinte, Valeta estava em seus braços. Ela imediatamente começou a resistir, implorando para ser libertada imediatamente. Mas o vilão apenas suspirou: "A senhora está sempre com pressa." Ignorando o protesto dela, ele a deitou lentamente na cama e depois acrescentou com um leve sorriso: "Talvez você não se lembre, mas eu uso essa magia com frequência." Seus lábios ainda se moviam, como se tentassem dizer algo, mas suas pálpebras estavam pesadas, como se alguém as tivesse coberto com uma escuridão de veludo. E em um momento, ela estava dormindo. Rein estava saindo da sala quando foi subitamente interrompido pela voz de alguém. Therion estava diante dele. Seu rosto estava cheio de determinação, e sua voz era alta e desesperada. "Não toque na senhorita Valeta!" O vilão nem sequer recuou. Ele se aproximou lentamente, agarrou o garoto pelo pescoço e falou com frieza: "Você deve ficar quieto quando a senhora está dormindo." Seus dedos se apertaram por um momento, mas depois ele soltou Therion com a mesma calma. O garoto balançou, sentindo o medo paralisar seus movimentos. Rein inclinou a cabeça e disse pensativo: "Parece que a espada está mais próxima de você do que a magia." Therion, ainda de joelhos, perguntou assustado: "Você é mesmo um mágico?" O vilão apenas sorriu e respondeu misteriosamente: "Tudo depende de você." E então ele acrescentou: "Ficar como uma boneca ou abrir as asas e se tornar uma borboleta. Essa escolha é exclusivamente dele." Therion permaneceu de joelhos, pensando no que havia dito. Seus punhos estavam cerrados com força, e uma tempestade de sentimentos incompreensíveis girava em seu peito. Quando amanheceu, Valeta abriu os olhos lentamente.
A primeira coisa que lhe veio à mente foi há quanto tempo ela estava dormindo. Therion estava de pé sobre sua cama. Ela olhou para cima e perguntou o que havia de errado com Reinhardt. O garoto respondeu calmamente. Ele estava apenas verificando se você estava dormindo e foi embora. Valeta pensou por um momento. Quando ela era criança, muitas vezes não conseguia dormir, mas no dia em que ele a procurou pela primeira vez, um verdadeiro milagre aconteceu, e ela adormeceu. Quem diria que era mágica? Ainda bem que ela não se deu conta disso na época. Se Valeta tivesse descoberto a magia antes, ela poderia ter se viciado nesse patife. Therion reuniu sua coragem e finalmente disse: Ele disse que eu deveria aprender a esgrima. Valeta ficou surpresa. Ela tinha certeza de que o garoto precisava de um dom mágico, não de uma espada em suas mãos. Ela se lembrava exatamente de como Reinhardt havia dito que Therion tinha potencial para se tornar um mago. E agora, a vilã decidiu ensiná-lo a manejar a espada? Será que ela realmente mudou tanto o enredo que ele se tornou ainda mais imprevisível? Ou isso é apenas um capricho ou parte de algum plano? Valeta não conseguia entender o bastardo. Sentada na cama, ela finalmente falou: Então vamos para o lugar cujo endereço nos foi dado. Talvez não fosse tarde demais para discutir as coisas com mais detalhes quando chegassem lá. O Duque de Delfim havia garantido a segurança deles, portanto, poderiam pensar sobre a situação em paz em sua propriedade. Pelo menos lá será mais seguro do que aqui. Quando estavam em frente aos enormes portões da nova casa, Valeta falou: Achei estranho o fato de o Duque de Delphi não ter nos dito exatamente para onde estávamos indo, mas eu não tinha ideia de que seria em sua própria propriedade. É claro que a ajuda dos alquimistas era útil, mas ela não podia se dar ao luxo de aceitar o apoio de um homem que provavelmente estaria sob a supervisão da família imperial. No entanto, com um suspiro ela falou: Mas é bom que tenhamos vindo aqui. Entrem. Ela decidiu que seria melhor agir sozinha de agora em diante. Mas Therion, assustado, gritou: Eu vou com você! Posso caminhar longas distâncias! E então, com a cabeça baixa, ele prometeu nunca mais reclamar. Até onde Valeta sabia, o Duque era bastante misericordioso. Ele não maltrataria o garoto e talvez até tivesse pena dele e o ensinasse a esgrimir. Mas, atrás dela, de repente, veio uma voz calma, mas imponente. Obrigado por falar tão gentilmente de mim. E depois acrescentou que prometeu proteger a senhora e a criança. No entanto, Valeta respondeu imediatamente que não precisava de sua ajuda. O Duque sorriu levemente. É muita presunção de sua parte dizer uma coisa dessas quando você mesmo não tem abrigo. Mas a garota apenas respondeu secamente, dizendo-lhe para cuidar de Therion. Mas o Sr. Delfim falou, ignorando suas palavras. Preciso tomar as duas crianças sob minha proteção. Valeta ficou furiosa. Quem ele chamou de criança? O Duque, como se não tivesse percebido a indignação dela, acrescentou: Sei que você está preocupada em ser procurada pela família imperial. E então ele disse: E se eu me tornasse seu patrono, sob a proteção do Duque, nem mesmo o imperador pode tocá-la. Se a família imperial tivesse oferecido uma recompensa por ela, em vez de simplesmente anunciar seu desaparecimento, as coisas teriam sido diferentes. Valeta pensou sobre isso. Se o Duque se tornar seu patrono, ela poderá evitar o maior problema de todos, ser procurada. Até agora, ele só a havia protegido por meio do acordo do Elixir, mas isso significava que ela teria que abrir mão de parte de sua liberdade. Em seguida, ela perguntou sobre sua loja. O Duque a assegurou calmamente. Não precisa se preocupar, eu manterei minha palavra. E depois, acrescentou que precisava se tornar oficialmente seu patrono, para garantir que a família imperial não pudesse chegar até ela. Assim, ela poderia alcançar seus objetivos em paz. Valeta ficou surpresa. Por que ele não diz nada sobre seus benefícios? Seria bastante lógico se ele quisesse receber uma parte dos lucros da loja dela ou alguns direitos adicionais. Ela se arriscou e disse: Acordos verbais não são confiáveis. Se você assinar o contrato, eu entrarei. O Duque riu de repente. O único que faz um favor a uma dama, mas ainda se sente como um vilão. Valeta pensou por um momento. Eles estavam fazendo uma troca. Por que ele chama isso de favor? No final, ele disse: Eu prometo, agora venha para dentro. Ela não conhecia as verdadeiras intenções dele. Portanto, um contrato era o mínimo que ela poderia pedir. A única pessoa em quem ela podia confiar era nela mesma. Ela não queria ser manipulada de forma alguma. E é claro, eu não iria baixar minha guarda.